A paz do Senhor, meu povo, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Estamos aqui retornando ao podcast Edificados, ano de 2024, mais uma série, e essa série se diz no debate de calvinismo versus arminiano. Estou aqui com Eliel, estou aqui com Eliesse, homens de Deus, homens que carregam a palavra do Senhor, porém, cada um defende uma área diferente. Eliel, por favor, fala um pouco do que você defende para os ouvintes, para todos nós. Bom, antes de falar o que eu vou defender, só brevemente aqui dizendo, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, né, nas doutrinas pentecostais clássicas. Já sou a 4ª para a 5ª geração de assembleanos na família, né, então eu tenho muito respeito à teologia pentecostal. Então isso aqui é longe de ser um mero debate para poder provar quem está certo ou quem está errado. Né. Embora eu tenha meu ponto de vista, eu acredito que os pentecostais são os meus irmãos, os arminianos são os meus irmãos, porque a minha família, na sua maioria, é assim. E eu tive contato com a teologia reformada através do meu pai, que é bacharel pela FAECAD. Mas assim, não aceitei de imediato, né? Eu tenho contato com a teologia reformada desde os 11 para 12 anos de idade, mas tive minhas crises algumas vezes, outra seja na adolescência, outra mais na juventude, mas depois que eu aceitei ali de maneira completa e à luz da Bíblia, tive tranquilidade para poder defender e aceitar a visão soteriológica, né, a doutrina da salvação especialmente, dentro daquilo que a teologia reformada defende. Sou professor de jovens na IBD, na Escola Dominical do Bairro Amazonas, Assembleia de Deus do Bairro Amazonas, mas enquanto professor não desfaço do ensino, da doutrina que a minha denominação dispõe como confissão de fé, né? Como declaração de fé. E, por último, dizer que o que nos une é muito mais do que nos separa. Então, a gente tem nossas divergências soteriológicas, mas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o único mediador entre nós e Deus, isso é o principal para a nossa fé, é o que nos fundamenta. E o que eu vou defender é a visão reformada a respeito da soteriologia, né, os famosos 5 pontos do calvinismo, né, a tulipa. E depois a gente vai discorrer mais a respeito disso. A paz do Senhor, galera. Começando, como disse já o Lucas, né, a 2ª temporada do nosso Edificados Podcast, já o primeiro episódio já pegando fogo. Vai pegar fogo nisso aqui hoje, né? Apresentar aqui, um amigo já foi apresentado, que foi o Eliel. Vou apresentar o outro amigo aqui, Eliesse Chaves, é isso mesmo, né? Tem o Chaves? Então, pessoal, paz do Senhor, primeiramente, sou Eliesse Chaves, como foi apresentado. Sou da Assembleia de Deus em Madureira, meu pastor é o Bispo Abner Ferreira. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus e mantive na Assembleia de Deus. Desde pequena, minha família é de linha de tradição da Assembleia, Penteca Raiz, né? E desde muito cedo, para quem não sabe, eu sou formado em teologia pela FAECAD, né? Essa instituição muito querida que me abriu as portas. E foi através do meu antigo pastor, na qual eu mando até um abraço para ele, pastor Sóstenes Silva. E eu aprendi um pouco sobre a teologia pentecostal. E nós estamos aqui para defender. Desde os meus 11 anos de idade, gente, por incrível que pareça, desde os meus 11 anos de idade, eu sou batizado no Espírito Santo, creio em línguas, falar em línguas, e eu não vou deixar isso apagar a minha história. Porque quando você fala em línguas, como diz a palavra do Senhor, né, edifica a si mesmo. Então, é bom falar em línguas e até mesmo para confrontar o lapeta. Falou bonito, hein? Falou bonito. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Pode começar? Pode. Bom, já vou começar aqui deixando 2 perguntas, tanto para a base calvinista, tanto para a arminianista. Primeiro, calvinista. Eita, ferro. Quero saber se Deus é um pai amoroso ou um ditador cruel. Se Deus condena uma pessoa por ela agir exatamente conforme Ele mesmo predestinou. E se a Bíblia diz que não faz acepção de pessoas, como lá em Efésios 6:9, como pode alguém dizer que Ele escolhe alguns para a salvação e muitos para a perdição? Qual a primeira pergunta, por favor? Se Deus é um pai amoroso ou um ditador, né? Cruel, Tá. Deus, Ele é um pai amoroso para os seus filhos.
Nem todos são filhos de Deus. Alguns são filhos do diabo. Isso é bíblico, né? Então, no dia do juízo, ele não vai ser um pai amoroso para os que negaram seu filho. Para muitos que vão estar no juízo, ele vai ser um juiz cruel. E a gente sabe que não é uma questão de crueldade de Deus, mas de justiça dele, que vai ser satisfeita. E a segunda coisa que você falou em relação a como a gente... como Deus pode ser... Isso. Justo? Deus condena a pessoa por ela agir exatamente conforme ele mesmo predestinou. E se a Bíblia diz que não tem exceção de pessoas, como Efésios 6:9, como pode alguém dizer que ele escolhe alguns para a salvação e muitos para a perdição? Bom, ele não faz acepção de pessoas, isso diz mais em relação à origem das pessoas e não em relação ao homem em si, né? A gente vê que Deus trata muito isso no Novo Testamento a respeito dos gentios, né? Isso se diz muito a respeito dessa qualificação de acepção de pessoas. Agora, Deus não poder condenar alguém porque, teoricamente, Deus que decretou que aquela pessoa fosse assim, que Deus não escolheu, Deus não predestinou alguém para a salvação, então essa pessoa que não foi predestinada, Deus está sendo injusto e cruel ao condená-la. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 9. Porque esta é a palavra da promessa. Por este tempo eu virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem todo feito algo bom ou mal, para o propósito de Deus pudesse permanecer, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Versículo 13, como está escrito: Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. O que diremos então? Isso aqui Paulo vai responder essa pergunta que você me fez. Há em Deus injustiça? Deus rejeitou Esaú e amou a Jacó. Deus é injusto por conta disso? Paulo mesmo responde: de forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta a sua misericórdia. Ou seja, na minha visão soteriológica em relação a essa questão da predestinação, a Bíblia deixa muito clara que em Deus não há injustiça, de capa a capa. E nesse versículo, nesse texto especialmente, deixa claro que Deus pode escolher quem ele quer. E isso não faz de Deus injusto. Porque ele cita Moisés lá em Êxodo, quando ele fala para Moisés que terá misericórdia de quem ele quiser. Ok. Agora para a base arminianista. Se não tem predestinação, eu quero uma explicação sobre Romanos capítulo 8, que diz assim, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E o outro texto é Apocalipse capítulo 13. A versão na King James diz assim, né? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Então, Douglas, vou te explicar. Desde o início, né, a gente tem que saber do lado histórico do assunto. Romanos foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos ali, e nós temos que entender uma coisa. Você pode repensar, só ler essa parte aí que tu falou, predestinou. Sim. Porque os dantes conheceu, Sim. também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Então, a imagem do seu filho ali é a representação de Deus. Como fala ali, como se fala lá em Gênesis. Né? E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, a representação de Jesus Cristo. O homem tem que ser assim, não ser... assim, podemos dizer, a representação dele, mas não ser assim, ter poder,
Mas em questão de assim, representação em sua imagem e semelhança, podemos dizer que é sua vontade, né? Ser uma pessoa mais amorosa, mais respeitosa. A representação de Deus é a representação de Deus ali, né? Em toda a humanidade ali. Jesus, ele morre para todos, né? Não morre só por uma pessoa só, né? Ah, mas como você explica isso, Léo? A gente vai ver, né? Por que ele morre para todos. Então, assim, quando ele fala ali, predestinou, né? Ali a eleição, fala também que ele morreu para todos nós, não morreu só para um só, né? E pode O continuar? Apocalipse, capítulo 13, que diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus Então, nomes escritos no livro da vida. Então, são aqueles que não aceitaram ele como seu único suficiente salvador antes. Porque foram predestinados. É isso. Desde a Entendeu? criação. Desde a criação, porque Jesus, ele morreu por todos, Ué, entendeu? Mas se ele não, ele morreu por todos, mas na criação ele já existia. posso pontuar aqui? Você falou em relação a Romanos 8, 29, 30. né? Você falou sobre 29 que ali se trata da predestinação de Deus Sim. para conformar as pessoas ao seu filho. Ou seja, ele quer que todos sejam a imagem do seu filho. Isso. Só que Paulo conclui no versículo 30. Além disso, aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Se você está falando que isso aqui se trata do propósito de Deus para a humanidade, então você vai dizer então que Deus justificou a toda a humanidade e Isso. glorificará toda a humanidade? Claro, porque se ele morreu para todos, Então como é que a humanidade glorificada, alguma parte dela vai para o inferno glorificada? a humanidade toda não vai para o inferno. Mas foi o que você acabou de falar. Deus glorificou a toda a humanidade. Sim, mas Então você tem um todo que está glorificado. Uma parte desse todo glorificado vai para o inferno de maneira glorificada e justificada? sim, porque uns eles Sim. amam. Como é que eu justificado vou para o inferno? Ué, se a pessoa fez alguma coisa de errado durante um tempo, morreu, mesmo sendo uma pessoa cristã, mas morreu, vamos supor, a pessoa se matou. Ah, eu sou cristão, mas me matei. Vou dar um exemplo. Tá, mas, Pessoa vai mas pro o que inferno salva já. é fé ou são obras? Fé. Se é por fé, por que uma obra que ela cometeu aqui... Por A conta obra da... dela foi quebrada. Desculpa, eu não entendi. A obra dela foi quebrada. Quebrou o quê? A obra, não tem mais obra. A pessoa foi pro inferno direto. Mas ela não é justificada por fé? É. Se ela é... O que é ser declarado justo, Elias? Ué. Romanos 5. Romanos Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como que alguém... Se você está falando que toda a humanidade foi justificada, Sim. você quer afirmar isso? Isso. Então tá bom. Se toda a humanidade foi justificada e temos paz com Deus, Sim. isso não faria de Deus injusto em mandar pessoas Deus não é, justificadas? Deus não é injusto. Deus é Não, justo. tudo bem. Só me responde. Você está falando que toda a humanidade foi justificada e vai ser Isso. glorificada. Como que alguém justificado por Cristo vai pro inferno? Mas se a pessoa pecou, fez a vida dela Não, torta... mas eu não tô falando disso, eu tô falando a pessoa. Romanos 5. O que é ter paz com Deus? Romanos 8:1. Sim. Não há condenação para quem está em Cristo. Se não há condenação para quem está em Cristo, como essa pessoa vai ser condenada? Alguma coisa está incoerente aí. Ou é a Bíblia ou é a tua teologia. Bíblia. A Bíblia está errada? Está incoerente? Não, a Bíblia não tá errada. Obviamente que não. Foi o que você acabou de falar. Não, a Bíblia não tá errada. A Bíblia é infalível. A regra de fé é infalível. Voltando ao ponto aqui de Romanos 8:29, que você falou que aquilo se trata do desígnio de Deus para a humanidade, de serem como seus filhos, porque Não, de serem se como são os filhos de seus Deus. filhos, são sua imagem de representação. Sim, era o propósito de Deus quando fez Isso, o homem a sua imagem e isso. semelhança. Mas Paulo diz, além disso, ele tá falando 30, além disso, aos que predestinou, ele chamou, aos que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Como que alguém justifica, Então, como que alguém que foi justificou. escolhido, justificado, chamado e glorificado vai para o inferno? Se a fé em Cristo nos dá paz com Deus. A pessoa, se ela glorificou, justificou, é porque Jesus morreu por ela, cara. Sim, mas eu não tô perguntando isso. Então... Você falou que alguém que foi justificado e Então, mas a glorificado pode ir pessoa- pro inferno. Pode, com certeza. Que isso, cara? Mas ela pode, essa pessoa Qual pode é a base sim, da cara. nossa salvação? Calma aí, vamos lá. Você disse que os justos podem ir no inferno. Pode. Aonde tem isso? Mostra pra gente. Se o justo pecou, fez alguma coisa de errado, é claro que ele vai pro inferno. Então ele não é mais justo.
Então pronto. Então o que justifica o homem? Seria uma pessoa Deus, justa. próprio Deus. Ué, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, se Deus justifica, então se a pessoa cometeu alguma coisa errada, então não é justo mais, cara. Acabou. Mas é Deus quem justifica, não é o homem que se justifica. Se Deus justificou, se Deus te declarou justo, como você vai quebrar um veredito de Deus, uma sentença de Deus sobre você, que ele te declarou justo pela fé no sangue de Jesus? É. Faz sentido. 1-0. Só mais um adendo Só aqui. vamos lá, vamos entrar nisso aí agora. Só mais um adendo Vamos aqui. falar o lado... Você acha Calma. que Jesus então não se entregou por todos? Eu acredito que Jesus morreu para a sua igreja. Eu acredito que Mas Jesus qual é a igreja morreu ali? para o resgate da sua igreja. Mas Romanos Vamos lá. 8,32 está escrito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Então, todos nós ali é a Como igreja. não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais Sim. coisas? O que seriam isso todos nós? Senão nós cristãos. O Entendi, que é esse entendi, nós que Paulo está entendi. incluído? Entendi teu ponto de vista. Tô falando Então que a é todos nós justificação é para aqueles que são da igreja. da igreja. Eles são a Isso. igreja. Cristo morreu isso para aí. resgatar a sua igreja. Romanos 3, 21 ao 26 vai relatar 3 palavras muito bonitas, que é justificação, redenção e propiciação. Sim. Ou seja, tá falando da vida antiga, apelando para uma Nova vida vida. diferente, isso, para uma nova vida. Ou Isso. seja, entendi. Então a justificação não são para todos, mas são para a Exatamente. igreja, certo? Exatamente. Só pra igreja? Cristo morreu para resgatar ovelhas para o seu rebanho. Só aqueles que aceitam Jesus são justificados. Aqueles a quem Deus predestinou serão justificados. Então nem todos são predestinados. Sim. Nem todos. Nem todos são predestinados. Quer dizer que a pessoa pode estar. Deus escolheu um povo Então, se a pessoa para estiver si. no erro, então essa pessoa que aceitar Jesus hoje, por exemplo, eu aceitei Jesus hoje. Uhum. Aí eu não vou pro céu. Se não for Entendi. predestinado. Se não for predestinado, se eu não for eleito, escolhido. Se você crer e você for uma nova vida, e em você nasce uma nova vida, Então, se você for uma boa árvore é e gerar isso. frutos bons, você é um É a predestinado. mesma coisa, É cara. isso que eu tô querendo dizer. Uma pessoa que aceitou Jesus, Uhum. ela foi justificada pelo sangue de Cristo. Se Certo. ela verdadeiramente crê em Cristo Isso. como seu salvador, ela foi justificada. Foi justificada. Então nem é todos. Então aí, tipo, é o que queremos entender. Uhum. Tu disse que alguns foram selecionados para isso, certo? Sim, a igreja, Deus elegeu um povo para si. Mas aquele pessoa, vamos supor, na sua visão, ou de outros, disseram que, para eles não foram elegíveis por Deus, mas aceitaram, não são justificados. Não, a gente não sabe se alguém não foi eleito por Deus. Mas Bom, mesmo que não... Geralmente a gente sabe pelos frutos que essa árvore dá. Então, mesmo que a pessoa, vamos supor, não foi eleita por Deus, mas aceitou Jesus, ela não está sendo uma pessoa justa? Por Deus, Depende. por Cristo? Depende. Se ela verdadeiramente aceitou a Jesus, Então, mas é isso, então ela é uma aceitou. eleita. Ela é uma eleita. Então pronto. A gente não é isso está. que eu quero dizer. Ah, tem, porque eu não estava entendendo a tua É isso. pergunta. A gente não estava na eternidade passada, como Efésios 1 diz, no beneplácito da vontade de Deus, quando ele predestina as pessoas à salvação pela sua graça, e somente pela sua graça. Então a gente não sabe quais os nomes que estão escritos no livro da vida. Ah, Nós não sabemos. Agora, Entendi a tua visão. Romanos 8 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos salvos. Jesus ensina que, através dos frutos, nós sabemos se aquela árvore é uma árvore boa ou má. Então, tudo isso evidencia a salvação. Entendeu? Essa questão de alguém aceitou Jesus mesmo não sendo eleito, se ela aceitou Jesus e foi verdadeiramente transformada, se a fé dela foi genuína, ela é uma eleita de ô Deus. Eliel, vamos supor então. Então, se eu aceitar Jesus, então eu tenho que contribuir então até eu ser eleito. Contribuir com, assim, ser uma pessoa boa e tal, ajudar um ao outro. Aí eu vou ser um eleito? É Não, isso? porque a salvação não é por obras. Você ser uma pessoa boa e ajudar alguém, você estaria querendo mérito diante de Deus. Aham. Então, se eu aceitar Jesus hoje, então, se eu morrer hoje, mesmo se eu aceitar Jesus, eu vou direto pro inferno. Se não for- Se você vive uma vida em pecado, se você nunca se arrependeu dos seus pecados, é óbvio que você vai pro inferno. Então, pronto. Então, a pessoa que aceitou Jesus Calma, é eleito. é um Não eleito. entendi Oh, o não. ponto. Tipo, A pessoa... Você a tá questão- falando de alguém que aceitou Jesus ou de Isso, quem não a questão aceitou? é, a que ficou aqui foi essa interrogação. Aquele que aceitou Jesus não se considera um eleito? Ou não? Uma pessoa que aceitou Jesus verdadeiramente é um aceitou eleito. Jesus. Então, é um eleito. Porque pronto. quando você aceita eleito. Jesus, quem convence é o Espírito Santo. Sim, sim. Então não aceitou verdadeiramente.
quem vive uma nova vida em Cristo, quem colocou a sua fé em Cristo para a sua justificação, Não, sim, esse é é um o eleito. verdadeiro aceitar Esse é um Jesus. eleito, isso aí. É porque a gente, infelizmente, a gente tem esse aceitar nominal e cultural, né? De levantar a mão e dizer que ou foi lá na frente na hora do apelo e a pessoa considerar que aceitou Jesus, mas na vamos verdade lá. não. Se a pessoa aceitou Nem sempre. Jesus hoje, e aí a pessoa sofreu um acidente, pode ter o erro que for, morreu ali, tô cheio de pecado, vai já pro inferno? O que salva é a obra ou é a fé? Então, mas é isso que eu tô querendo saber. Se a pessoa é uma crente em Jesus Cristo. Não, não, tu não tá entendendo. Ah, Só tô não falando tô se uma entendendo. pessoa aceitou Jesus hoje, morreu, Aham. fez besteira pra caramba, a vida toda. Eu me arrependo e tal. Ela não vai dar tempo de se arrepender. Você apaga tudo aí e tal. E aí, vai direto pro céu ou vai pro inferno? Mas ela não precisa pedir para que Deus apague o passado dela. Já foi tudo pago em Cristo. Quando aceitou Então Jesus. pronto, então Jesus morreu pra todos. Morreu pelos seus eleitos. Pô. Se alguém aceita Jesus, Ah, ela evidencia que ela é uma pessoa eleita. então. Ponto. Quem não aceitou Jesus e morreu sem Cristo, Ah, não é um eleito. É isso que eu quero dizer. mas eu tô E- falando, se a pessoa que fez a coisa de errado a vida toda, ela vai dar tempo de se arrepender? Você está colocando um caso muito específico. Como assim? Na última hora, por exemplo. assim. Na última hora. A pessoa aceitou Jesus Onde na última morreu? hora, é isso? É. Isso. O ladrão da cruz é o maior exemplo disso. Então pronto, então ele morreu por Ele é um por eleito. Então, eleito? Ele é um eleito, ele foi escolhido para salvação. Tanto foi que no final da sua vida a graça o alcançou. Tem uma Aí. pergunta, Douglas? Não, só. Tá tranquilo, por enquanto eu tô tranquilo. Eu não entendi a posição do Daniel. Entendi. Eu entendi o Quando você estava ponto me perguntando, eu dele. consegui explicar direito? Ou Consegui ainda... entender. Eu vou Eu até peço entendi. perdão, Mas eu tá? acho Por que- não Não, ter tranquilo. Jovens, ajudado. vocês vão até tomar um choque, mas querendo ou não, eu acho que a gente tá todo mundo no mesmo barco nisso aí. Sim. Eu acho porque pelo fato de, tipo assim... Tu diz que quando aceita Jesus, é um eleito, certo? Evidencia que ela é um eleito. Não é que ela se tornou eleita naquele momento. Calma aí, agora tu me deu um choque. Ó, vamos abrir aqui em Efésios 1. Isso. Jesus. Depois eu tenho um adendo pra colocar, mas depois eu te vamos abrir. Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo a complacência ou segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, no versículo 4 a gente vê que ele nos escolheu ou nos predestinou antes da fundação do mundo. A Por isso eu quis igreja. dizer isso. Por isso eu quis dizer que a pessoa quando aceita Jesus, ela não se torna uma eleita naquele momento. Ela foi eleita por Deus antes da fundação do mundo. Aquele momento é o momento em que se concretiza. Isso aí, não. Agora eu entendi. Entendeu? Então, todas aquelas pessoas que foram aceitar Jesus, elas já foram eleitas antes. Exemplo, Foram eleitas antes da fundação uma do mundo. pessoa que era prostituta, um ladrão, um bandido, se aceitaram Jesus, eles já foram Evidencia eleitos. que foram eleitos. Então a gente poderia dizer que todos são eleitos. Não. Ou não. Não. Todos aceitaram Por exemplo, Jesus? Por exemplo, aceitar. a pessoa que aceita Jesus e se desvia, então ela nunca Não foi é eleita. isso que eu quero, entendeu? É isso. que Se eu tô ela falando. Ela aceitou Jesus, e na caminhada dela, desviei, voltei pro mundão lá. Uhum. Ela nunca foi eleita, nunca foi predestinada. Provavelmente não. A gente só Deus de fato, a salvação pertence ao Senhor. Então uma pessoa incrédula, então ela nunca foi eleita. Se ela aí nunca ela- se arrepender, ela nunca foi eleita. Ou você vai dizer que Deus que é evidência de que uma Entendi. pessoa é eleita, Tô ela vai viver no Entendi, mundo. Entendi. Entendeu? E se Também essa tô pessoa, entendendo. por exemplo, ela não é eleita, é incrédula, mas se essa pessoa vier a aceitar Jesus, Novamente. vier a aceitar Jesus e andar tudo correto, significa que ela foi predestinada lá atrás, então não tem condições dela ficar. Sabe aquele nem pra desviar você serve? É basicamente É, Nem pra desviar você serve? verdade. as Você minhas é do reino. ovelhas Isso. ouvirão a minha voz. Isso. É impossível que alguém que uma vez tenha sido cristão e se desviou, mas seja um eleito de Deus, é impossível que ele morra no Sim, mundo. Sim, É impossível que ele Entendi. morra no prazer da vida em pecado. entendi. Eu não tô falando que um eleito não pode se desviar. Eu tô falando que se uma pessoa que era crente, se dizia cristão, se afastou da igreja,
vive uma vida dissoluta, sem se arrepender dos seus pecados, aquilo ali evidencia que, a priori, ela não é uma pessoa eleita. E se morrer, vai se concretizar de que ela não era uma pessoa eleita, se ela morrer em pecado. Sim. Se ela morrer em pecado, o que eu quero dizer, não é que ela cometeu um pecado e morreu. Não. Tô falando de uma vida em pecado. Entendi. Tá. Então, nem todos são eleitos. Isso. Nem todos são salvos. É isso aí. Nem todos são ovelhas do rebanho de Deus. Alguma coisa pra dizer, Elias? Você pode Tá, falar. vamos lá. Na declaração de fé, diz assim, na declaração de fé da Assembleia de Deus diz assim, no capítulo 10, sobre a salvação, diz assim, 1. Salvação para todas as pessoas. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Isso é evidente. Quer que todos os homens se salvem e venham todos ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 4. Por isso, o Pai enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Tá? Providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho completa a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo a salvação a todos os homens. Então, Tito, o capítulo 2:11, né? Não vale de nada, por bem dizer, né? Por consequente, a salvação está disponível a todos que os creem. Todos que creem em quem? Aqui. Em Jesus. Né? Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo. Pois todos nós fomos criados à imagem de Deus, é o que eu falei. Né? A imagem de Deus é a representação dele. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos se arrependam. Então, o eleito não crendo no arrependimento da pessoa. Convertendo-se dos seus maus caminhos. Mas lá em Atos, capítulo 17, verso 30, vai dizer assim, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar que se arrependam. A predestinação genuinamente bíblica diz a respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus. Está relacionada à presciência de Deus. Né? Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daquele que, diante do chamamento do Evangelho, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Tá. O que tu acha disso aí? Antes de pontuar alguns versículos que você citou, você está aqui para defender a declaração de fé da Assembleia de Deus ou a Bíblia? Ué, mas você está com base na Bíblia. Se você tem a Bíblia... Você está defendendo a declaração de fé, então, como o teu manual de vida e fé. Manual de vida e fé é a Bíblia, mas está citando a Bíblia. Então, vamos abrir a Bíblia. Então, tá falando sobre Eu não a estou Bíblia. defendendo aqui João Calvino. Eu estou alinhado com a visão soteriológica de Calvino, mas não porque o Calvino disse. Você está querendo basear a tua fé segundo o que você está lendo nesse livro. Vamos para a Bíblia, então. O primeiro texto que você citou foi 1 Timóteo ou 2 Timóteo? 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que esse versículo quer dizer para você? Que todos os homens são todos? São todos os homens. A humanidade. Então. Ou seja, pode ser algumas versões, pode falar que é a carne, humanidade, Tá. toda a carne. Você deveria fazer a exegese de fato completa desse texto. Né? A gente Sim. não pode pegar um versículo isolado. Olha o que diz a partir do versículo 1. Exorto-te que, antes de tudo, façam-se súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O texto, no seu contexto, está dizendo aqui a respeito de autoridades. Está induzindo, está instruindo a igreja a orar pelas autoridades. Sim. Ou seja, todos aqui do versículo 4 não diz cada pessoa, está falando de autoridade, de todas as autoridades, porque nos versículos anteriores ele diz reis e todos os que estão em posição de autoridade. Então, eles são todos. Esse texto aqui, especificamente, está falando de todos que estão investidos de autoridade. Para quê?
para que todos nós vivamos uma vida quieta e sossegada. Então tá falando ali sobre As autoridades. Ele não tá falando que Deus quer que todos, no seu sentido de individualidade, dos então eles são bilhões de seres diferentes. humanos. Então eles são diferentes de toda a humanidade. Não. Então eles não pertencem à humanidade. Não, o que Paulo está falando aqui é que ele está instruindo a igreja a orar pelas autoridades. Então, Nesse texto, mas eles são que nem... Eles são humanidade, da mesma forma. Não. Eles são seres humanos. as autoridades não significam toda a humanidade. A autoridade... Ué, todos são autoridades? Cada um aqui é rei, é presidente. O que o texto está falando, aliás, é para que a gente possa orar pelas nossas autoridades, porque ele não quer apenas que escravos, que mulheres, enfim, só esse tipo de pessoa sejam salvos. O que está falando é que também Deus quer que as autoridades sejam salvas e por isso devemos orar por elas. Então, mas se você vê no contexto todos aí é o quê? É a humanidade, cara. Autoridade. Também, mas a autoridade é o quê? É o humano. Ele tá querendo, tipo, meio... Acho que é isso, tipo, que a autoridade não deixa de ser humanidade. Sim, mas aqui o texto não está falando da humanidade como um todo. Está falando do todos. Sim, mas em relação ao que foi dito de ser humanidade. Não deixa de ser. Então, não deixa de ser humano. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Isso. Só que isso não faz sentido, porque o texto está falando que esse todos é todo tipo de pessoa, inclusive quem está em posição de autoridade. O texto, especificamente aqui, está dizendo sobre isso. Que ele quer que todos, em posição de autoridade, sejam salvos. Não só é porque você está lendo pela King James. Não só os que são escravos, não só os pescadores, não só as prostitutas, mas também os reis, os governantes. O segundo texto foi de Tito 2:11. Tito 2:11. Porque a graça de Deus é manifestada trazendo a salvação a todos os homens. Tá. É isolado? Tá isolado. Você prefere que eu leia ou você quer ler do início do capítulo? Não, leia. Tá lendo qual versão? Ark. Pode ser? Pode, melhor ainda. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu servir, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe. Não tendo nenhum mal que dizer... Aliás, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Versículo 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem. Não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí vem o versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O versículo 11, quando ele diz trazendo salvação a todos os homens, quando ele começa falando porque a graça, ele está trazendo ali uma conclusão em relação a tudo que foi dito antes. O que ele disse antes? Mulheres idosas, mulheres novas, então, jovens. Humanidade. Ele está falando a todo o tipo de pessoa. Então, todo tipo de pessoa. Aliás, o que ele está tratando todo aqui, tipo de pessoa. O que ele está tratando aqui é que ele não quer a salvação apenas para mulheres idosas. Ele não quer salvação apenas para homens do presbitério da igreja. Ele não quer salvação apenas para... E o que eu acabei de falar para você? É toda a humanidade. Toda a humanidade, nesse contexto, ele está tratando de todo o tipo de. Todo tipo de significa pessoas, como diz lá em Apocalipse, de várias tribos, línguas, nações. Eles não são humanidade? Isso não quer dizer... Isso é humanidade. O que não quer dizer que significa toda a humanidade, cada indivíduo que existe. O que está falando aqui? Cada tipo de pessoa que existe na humanidade. São igual tipo de classe. Qualquer tipo de classe. Então pronto, então é o que é humanidade. Então aqui o texto está falando sobre classes. Ele está falando sobre pessoas de cada classe. Cara, a gente não vai especificar tipo de classe. Eles não morreram. Mas aqui especificou. Mas ele especificou, mas ele não morreu por causa disso daí. Está falando que é o seguinte. Eu tenho a classe das mulheres novas. Eu vou te dar um exemplo aqui para facilitar. Pode falar. Classe das mulheres novas e classe das mulheres mais velhas que vão ensinar as novas. Não quer dizer que todas as mulheres mais velhas serão salvas. E não quer dizer que todas as mulheres mais novas serão salvas. O que está falando aqui? Mulheres
novos, mulheres mais velhas, homens do presbitério, homens novos, pessoas de cada uma dessas classes serão salvos. Não quer dizer que todas as pessoas dessas classes serão Mas salvas. ele fala bem claro, salvação a todos os homens. Todos os homens de todos os Então, tipos de classe. Então pronto, não tem classe, não tem Eu tipo de entendi o que ele quis colocar. Ele fala que cada grupo, dentro daqueles grupos, por exemplo, de 5, ali tem os 3 predestinados que vai ser salvo. Por exemplo, 5 lá das mulheres não. grosso Significa modo que é 5 isso. vai ser salvo. A grosso modo é isso. Entendeu? Eu tenho Vai pessoas... ser- Ele crê dessa maneira, mas eu creio que todo mundo, Por independente exemplo, da classe que for, Ó, Crendo, você crê que crendo em Cristo Jesus vai ser salvo. Como Todos diz João todos serão 3,16. Né? De fato, eu creio que todo que crê em Cristo será salvo. então pronto. Mas tá- toda a humanidade crê em Cristo? Não, mas se a pessoa... Toda a humanidade crê em Cristo, sim ou não? Não. Então nem todos serão salvos. Então pronto, filho. Então pronto, é o que eu tô falando. Ah, Nem todos serão Gente, salvos. Então, a salvação, ela é oferecida gratuitamente. pergunta sobre quem foi Armínio, quem foi Calvino. Foi Não, melhor. vamos pra soteriologia. É, vamos. Então vamos lá. Então a salvação, minha visão, é oferecida gratuitamente para todos. Sim. Mas Isso. somente aqueles que pela fé serão salvos. Somente aqueles que crerem em Cristo Como pela fé em serão salvos. Efésios 2, Que ele acabou de falar que é só a igreja, mas eu não creio que só a igreja vai ser. 8, Não? Não. Então, além da igreja, quem mais vai ser salvo? Ué, humanidade. Se a humanidade aceitou Jesus. Então você tem a igreja que vai ser salva e você vai ter a humanidade que vai ser salva junto, separado da igreja. Mas se você aceitou Jesus, você Você vai é ter da comunhão com a igreja. Isso. Você é da igreja. Você é a igreja. Eu sou a Você é a igreja. igreja. Mas você Então, falou. Mas não foi isso que você falou. Ele veio no pensamento de igreja templo, né? É, aí. Não, mas não foi isso que você falou. Igreja pessoa. Eu sei, igreja é pessoa. Tirado para falar eclésia. Cristo é um pastor de um rebanho. Mas vamos lá. Então, assim, Beleza. depende, você crê então que dessa classe que Tito fala. Ah, Jesus morreu então só pra ali, fulano ali, aqui. Como você acabou de falar aí. Só para exemplificar, por exemplo, aqui quando ele diz os mais Sim. velhos que É. sejam sóbrios, ele não tá falando que todos os homens mais velhos serão salvos. Ele tá Mas se dizendo ele que tá falando todos os homens vão ter a salvação. todos os homens, ele diz em relação às pessoas, independente das classes dela, independente de serem homens, É isso que eu mulheres, acabei escravos. de falar. Não, o que você está falando é que toda a humanidade, cada indivíduo, eu não creio assim que cada indivíduo será salvo, tanto que não é assim que acontece, isso é óbvio. É óbvio que nenhum indivíduo ficou fora da salvação, muitos ficaram fora, perderam a salvação. Aliás, muitos estiveram Tá, fora vamos lá de Cristo. então, aquela parte lá então. Onde Jesus vir na terra. Né? Ali, aquele povo do deserto ali. Vamos pegar o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento ali. Uhum. Né? Eles foram pra onde, você acha? Os que morreram no deserto? Os que morreram ali no deserto ali. Eu não sei da vida deles, eu não sei da vida particular de cada um. Eu sei que o povo, como um todo, era duro de coração. Mas O que eu não posso afirmar é que, das centenas de milhares de pessoas que tinham ali, eu não posso afirmar que uma foi salva. Eu não tenho essa onisciência. O que a Bíblia Então, relata ali- é que o povo era de duro coração. Mas a gente vai pro livro dos reis, pro livro dos profetas, a gente vê. Quando Deus fala pra Elias, há 7.000 que não se dobraram. Mas quando a Bíblia vai falar do povo de Israel, do povo de Judá, fala que o povo cultuava outros deuses. Sim. Ou seja, o povo como um todo estava em corrupção, em imoralidade. Mas isso não exclui nos pormenores que tinham pessoas que guardavam a fé. Ou você acredita que nos 1000 anos de Idade das Trevas, nos 1000 anos de Igreja Católica, com todo o sincretismo religioso, ninguém foi salvo? Só foi salvo a partir da Reforma Protestante. Não, eu creio que foi salvo ali. Mesmo na Igreja Católica? Mesmo com todos aqueles ídolos da Igreja Católica? Porque não tinha igreja reformada até então. Depois que une a igreja ao Estado romano, ao Império Romano, desse período até 1517, foram quase 1000 anos, aproximadamente 1000 anos aí, de igreja católica. Então aqueles que morreram lá foi tudo pro inferno. Eu não sei, não posso dizer. Então Uns pronto. foram pro inferno e outros não. Tu vai Então dizer que os filhos de Arão que foram mortos por Deus Claro foram que pro não. céu? Claro que não. Mas tu vai dizer que não tinha nenhum justo ali? Tinha, com certeza. Então pronto. Então uns foram salvos, outros não. Mas o texto não cabe a nós sondar isso aí. Isso não Na importa verdade, é tudo um conjunto só. pra nós. Que no final é o que eu falei no final, querendo ou não, acho que nisso dá pra averiguar e se encaixar nos dois, querendo ou não. É, galera. Eu acho que, tipo, então, pra mim a salvação é pra todos. E individual. Graça pra todos. Porém, nem todos têm essa salvação. Nem todos. Porque nem todos foram eleitos pra tal. Eu não diria, mas eu diria em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, que diz: Pois pela graça sois salvos por meio da fé,
Isso não de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, Sim. para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Ou seja, é isso. Querendo ou não, nem todos vão ser salvos. Minha visão, até porque ímpio não vai ser salvo, ou vai ser salvo, beleza? Não, Então, mas se a pessoa aceitou Jesus, ou o ímpio aceitou Jesus de última hora, ele vai. aí entra aquilo que o Eliel falou, que antes da fundação do mundo, Já vi isso do eleito. já tinha visto. Mesmo que seja ali na última. Mesmo que seja ali. É bravo. Mesmo que seja ali no último 3-0 momento. já, daqui a pouco vai ser goleado da Alemanha. Mesmo que seja no último momento. Se a pessoa lá atrás já foi eleita, ela aceitou no último momento, ela vai ser salva. Mas como é que a pessoa sabe que ela foi eleita lá no último momento? Não, ela vai não pedir salvação, saber. ela não vai O saber. ladrão na cruz não sabia. Saber que você é ou não é, não muda o fato de que você é um pecador carente da glória de Deus. Então pronto. E é no ato de fé que você tem ali no momento em que você confessa Jesus Cristo como seu Senhor, aquilo evidencia que você é um eleito. Aquilo ali testifica que você foi predestinado. Tá sacudindo a roseira aqui. Concordo com você. Isso aí, alguns pontos eu também concordo com você. Vamos, faz aquela pergunta aqui, não quer calar quem foi cada um, quem foi Isso aí, Jacob e sim, Armini. sim. Que ser eu? Sei. Fala aí. Pode Quem falar. foi? Pode falar. Quem foi, Jacob? Fala Armínio? então, Eliel, quem foi? Calvino? Eu vou, João Calvino. como Armínio veio depois, né, Isso. só pra contextualizar aqui. Verdade, isso aí daí eu não posso contradizer. Não. Depois mesmo. Não posso mesmo. não. Depois mesmo. Bem depois. Na verdade, não foi Calvino que fundou a visão que hoje a gente chama de calvinismo. Isso. Né? Essa é uma visão histórica da igreja. Ali para o século 16 para 17, né, o período ali de Calvino, já a igreja cria dessa maneira. Essa visão, na verdade, ela vem desde Agostinho. Né? Desde a época da patrística ali, do século IV, né? Na época de Agostinho, foi pro século... O que é patrística? Vamos lá, sabe. Me diz aí você. Os pais da igreja. Obrigado. Na época da patrística, Agostinho era, Quem foi os pais da igreja? era um dos mais influentes. E a visão, como eu falei, da igreja histórica, milenar, era essa. De que Deus predestinava pessoas para a salvação e de que Cristo não havia morrido por todos. Embora tinham controvérsias, tinham pessoas que pensavam diferente, o pensamento hegemônico a respeito da soteriologia era essa. Mas, ali no século V, né, surge Pelágio com a seguinte doutrina, de que o homem não herdou o pecado original de Adão. Pelágio acreditava que o homem era inocente e que por si só poderia alcançar a Deus, pelas suas obras, pelo seu ato de bondade, pelo seu ato de fé. Agostinho, ele cria na doutrina do pecado original, que nós herdamos, e que por isso a humanidade está totalmente em pecado. Por isso que uma doutrina, tanto calvinista quanto arminiana, é a doutrina da depravação total. De que o homem ele é totalmente mau e por isso ele não pode ser salvo sem que haja uma ação externa da parte de Deus para salvar esse homem. E aí a gente tem esse grande embate entre Agostinho e Pelágio. Né? Os pelagianos foram declarados hereges. Pelágio foi declarado herege, a sua teologia foi condenada pela igreja. E ali, e aí foram 3 concílios ali, concílio de Cartago, concílio de Éfeso, concílio de Orange II. E principalmente nesse Trento último que eu também, falei... né? Oi? O concílio de Trento também, né? Não exatamente. Nesses 3, de Éfeso, Cartago e Orange, o de Orange II ali, em 529 d.C., quando a igreja, de fato, sentenciou os pelagianos como heresia e adotou a visão agostiniana a respeito da salvação. Né? Agostinho era um calvino, vamos dizer assim, né, da época. E aí, o tempo se passou, a teologia pelagiana sobrevive, mas com uma nova cara, uma nova roupagem do semi-pelagianismo, né, que futuramente viria a ser a doutrina da Igreja Católica. Hoje em dia, a Igreja Católica ela é semi-pelagiana, né, que crê que o homem tem participação na salvação, enquanto os reformados creem que a salvação é monergista. O ato de fé é monergista. Mas, aqui eu já abrindo um parênteses, eu creio que a salvação, ao longo dela, quando ela é confirmada, ela é sinergista. Né? O ato de fé, da parte de Deus, o ato sinergista, aliás, ao longo da salvação, passa a ser um processo de cooperação do homem na santificação, mas não pela fé, não para a hora da fé.
E aí, a gente tem esses embates, chega a Reforma Protestante, né? E como eu falei, por que eu contextualizei o caso de Agostinho? Porque Agostinho já era um teólogo em eminência, ali em destaque, e essa teologia era a teologia oficial da igreja. Até que ali na época da Reforma Protestante, o semi-pelagianismo toma conta da igreja, aí a gente tem os reformadores, com Martinho Lutero, e o semi-pelagianismo foi a doutrina que os reformadores confrontaram. E aí a gente tem Martinho Lutero, a gente tem Calvino, que era um francês, mas foi um grande reformador e pastor e teólogo na Suíça. Peraí, Lutero era francês? Desculpa, Calvino. Ah, Calvino. tá. E a gente tem Calvino, ali depois de Lutero, depois de um bom tempo ali de Lutero, ele faz a reforma ali na Suíça e é um dos grandes nomes aí da Reforma Protestante. E aí a gente tem... então, assim, como eu falei lá no começo, Calvino não fundou o calvinismo. Isso. Ele foi um grande exegeta, ele foi um grande teólogo que produziu teologia de acordo com a teologia vigente da igreja. Então, naquela época a gente não tinha esse monte de visões divididas e separadas, heterogêneas dentro da igreja. A visão como um todo era a visão que Calvino tinha. Imagina. A questão é que ele foi um cara em destaque. Ele foi um grande teólogo, um grande exegeta que produziu teologia de acordo com a teologia da igreja. Mas depois de um tempo aí, depois de algumas décadas, vem Armínio na Holanda, também formado dentro da teologia que Calvino tinha. Inclusive, Armínio considera Calvino um dos grandes exegetas em relação à interpretação bíblica e tudo mais. Mas Armínio tinha algumas divergências aí em relação a livre-arbítrio, em relação à graça irresistível, Já tá querendo falar já. em relação a Calma, cara, deixa eu falar. expiação ilimitada, em relação à perda da Já tá salvação. falando, então já era, vou né? embora. E aí, Tá bom, agora aí. ele vai Não, calma aí. entrar aí. Eu poderia dizer que sim, que do Calvino, dos calvinistas lá, a primeira igreja assim, é metodista, presbiteriana. Não, só a igreja metodista entra bem depois. Uma das primeiras, vamos dizer que foram a presbiteriana, com John Presbiteriana. Knox. John Knox. Foi um John o reformador quê? também. Knox, né? Se fala Knox, mas se escreve Knox. Canox. Não é É o Knox, fundador da igreja panela Knox. presbiteriana. Por isso que é panela, são frios. Aí você colocar no fogo, esquenta. Tá. Vamos lá, gente. Então, como ele falou ali de Agostinho. Inclusive, até, não sei se você já leu o livro dele, de Agostinho, de Hipona, né? Confissões? As Confissões. Nossa, você sai de lá. Tem que ler esse livro. Eu tenho esse livro. Esse livro lê aquele verdinho. Tem que ler o verdinho. O verdinho que é o top. Esse daí que vem de livraria Clássico, por aí é o literatura clássico. rebuscada. Porque isso aí vem da época da patrística. Eu até, inclusive, fiz até um... Pô, é muito bom. Quem fez um desses verdinhos aí também tem Orígenes. E também é muito bom. Mas esse não é o assunto. Gente, quem foi Jacob Armínio, né? Nascido no final do século XVI, em 1560, na pequena cidade de Utrecht, sei lá, do sul da Holanda, né? Inclusive ele foi até aluno de João Calvino, né? Formado em teologia pela Universidade de Leiden, na Genebra e Basileia, cujo professor era Teodoro, né? Um dos professores de Jacob. Foi o sucessor de Calvino. Isso. Né? Mas na verdade ele deve ter aprendido muitas coisas também junto com Calvino ali, né? Será? Acredito que não, porque quando Calvino morreu, ele tinha 4 isso. anos, se não me engano. Era criança ainda. Deve ter pegado no colo. Então, um dos professores, professor de Jacob Armínio, foi Teodoro de Beza, era discípulo de João Calvino, com certeza deve ter aprendido muita coisa com ele. Um contribuinte para a Reforma Protestante no início do século XV na Alemanha. Todavia, né, por toda a Europa, Armínio foi um teólogo e pastor holandês. Né? Ele foi um pastor holandês, recebendo de Beza, né, o seu professor, as orientações para então receber o ofício de exercer a função de pastor em 1581 em Amsterdã. Depois, em 1603, recebeu um convite para dar aula na sua antiga universidade de Leiden. E sua dissertação sempre foi soteriologia. Foi daí que ele começou, né, essa divergência, cujos termo teológico sistemático significa, como ele acabou de falar, sobre salvação, sobre a salvação. Jacob não aceitava muito a ideia sobre sobre as doutrinas calvinistas, né, que a gente vai falar sobre aqui.
né, do seu tempo. Exemplo disso era sobre a sua predestinação, eleição incondicional, defendendo seus argumentos que o ser humano tinha o livre-arbítrio, né, que a graça divina ou graça irresistível, tendo a graça por todo o indivíduo. Com essas ideias, possibilidades de todos os salvos mediante a fé, após o falecimento de seus adeptos. Aí foi daí que surgiu. Porque muita gente pensa que foi o seguinte, Armínio que surgiu a teologia arminiana. Não, é a mesma coisa o calvinista. Então foi os estudantes deles que, na verdade, são os seus seguidores, adeptos, que falaram para ele. Não falaram para ele. Depois da sua morte, aí, né? Acontece o sínodo de Dort, né? Isso. E aí tem essa divergência e tal, e aí acontece essa divisão entre os seus seguidores, seus adeptos, começaram a surgir essas teologias por aí que a gente, né, que defende até hoje. E aí, fazendo um adendo a isso, como o Lies falou, depois de Armínio, que aí surgem os remonstrantes. Isso. Que eram os discípulos da teologia arminiana, e eles queriam confrontar a teologia vigente da igreja na época, que era a teologia reformada, que hoje a gente chama de teologia calvinista, mas era a teologia... Até hoje tem esse nome, teologia reformada. Sim, mas a questão é que na época não tinha calvinismo, né? Era a teologia reformada, era a visão da igreja a respeito de salvação. E aí os remonstrantes, eles apresentam alguns protestos em relação à teologia da igreja, né? Na época o Estado e a igreja não eram separados. Todo mundo junto. Acontece o sínodo de Dort. Podia ser, né? Todo mundo junto até. O sínodo de Dort, que é isso, cara. O sínodo de Dort ali, vários representantes civis e religiosos foram convocados, pessoas de vários países, mas majoritariamente ali da Holanda, para julgar aquele caso ali e definir se de fato a teologia reformada até então era correta ou se a visão dos remonstrantes deveria ser considerada. E ali, depois de 7 meses, mais ou menos, né, de julgamento ali, os remonstrantes mostrando ali, confrontando a teologia da igreja holandesa ali e tudo mais. E, para contrapor isso, teólogos holandeses formularam alguns pontos para combater 5 pontos que os arminianos levantaram. Então, o que a gente conhece hoje como os 5 pontos do calvinismo, eles foram criados por teólogos holandeses para defender a doutrina da igreja dos 5 pontos do arminianismo. Isso. Que os discípulos de Armínio, os remonstrantes, levantaram 5 pontos para confrontar, para protestar contra a teologia da igreja. Então, a partir daquele momento ficou dividido entre os famosos 5 pontos do calvinismo, que é a tulipa, e os 5 pontos do arminianismo. Tu se considera calvinismo de 5 pontos ou não? Soteriologicamente, né, os 5 pontos eu sou completamente alinhado quanto a isso. Então você é os 5 pontos. Isso aí. Embora eu saiba que há muitos calvinistas, meio calvinistas, não, então, que... Nutelas. Se tu acredita que é 5 pontos, não tu acredita que os dons cessaram. Não, aí que tá. Os 5 pontos é em relação à soteriologia. Por isso que eu falei, em relação à soteriologia, a doutrina da salvação, eu sou calvinista, raiz, clássico nesse sentido. Agora, como um todo, eu não sou, como por exemplo, os reformados que seguem Westminster, por exemplo, a confissão de Westminster. Porque eles creem que os dons cessaram. Você acredita... Eu sou carismático. Eu não sou um pentecostal, mas por uma questão de interpretação, de nomenclatura. A gente vai chegar lá, mas eu sou carismático, eu creio completamente em relação a todos os dons. Eu quero ver um dia o Léo falar em línguas, eu nunca vi, mas... Depende disso aí. Então vamos lá. Todo mundo. Pra gente jogar uma pergunta aqui. Posso jogar uma pergunta? Pode, fica à vontade. Vou perguntar primeiro pro Lies. Lies, existe livre-arbítrio ou não? Sim. Por quê? Nos mostra aí. A tradição arminiana defende que todos os seres humanos têm a liberdade. Então, se ela tem liberdade, ela tem livre escolha para fazer o que quiser. Tem algum versículo, base bíblica para nos mostrar? Tem sim. Para me lembrar agora vai ser difícil. Que isso? Pra não chorar pra gente. Não, mas eu vou falar um versículo que é aquele versículo-chave que todo mundo conhece, né? Se o ser humano tem a liberdade de fazer bem o que quiser e Jesus ama a todos e ele salvou a todos, tem aquele versículo-chave que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho muito amado, né? Para todo que nele crê. Teu filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se o ser humano tem a sua livre escolha, né? Jesus morreu por todos ali. Perdão, gente, se eu falei alguma, interpretei mal, perdão. Leal, pode falar. Antes a sua pergunta para mim seria se eu creio que o livre-arbítrio existe? Isso.
antes de eu responder isso, Não é pra ficar enrolando, não, tá? só me responde, só me defina livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio pra você? Uma pessoa pode fazer o que quiser. O que quiser. Pra É, que ter liberdade. Tá. Antes de eu definir o livre-arbítrio pra mim, o dicionário de Oxford diz o seguinte: livre-arbítrio diz respeito à possibilidade de decidir, escolher, em função da Liberdade. própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. E claro que tá com o tablet ali, tá pesquisando no Wikipedia. Não, Não, já tá escrito aqui, já tá no meu... Por isso que é bom estudo ter já. um tablet, tá vendo? Mas se fosse, eu teria escrito no papel também. Esperto. O Oxford diz que livre-arbítrio diz respeito à possibilidade de decidir isento de qualquer influência. Sim. Por isso que eu não creio em livre-arbítrio. Porque você acredita que nós estamos livres de influência? Sim. Você acha que nós estamos livres de influência? Deixa eu abrir aqui Romanos 8, a partir do versículo 5, para te provar que nós não estamos livres de influência. Romanos 8, a partir do versículo 5. Porque a gente viu que livre-arbítrio, segundo o dicionário Oxford, é Sim. que é alguém que é capaz de decidir sem nenhum condicionamento prévio, sem nenhuma causa determinante, isenta de qualquer influência. Mas olha o que diz em Romanos 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando o Oxford diz que livre-arbítrio é a minha capacidade de decidir isento de qualquer condicionamento, aqui fica claro que nós estamos condicionados pelo pecado, pela carne. A carne é inimizade contra Deus. A carne não pode agradar a Deus. Sim. Ou seja, que livre-arbítrio é esse que eu tenho, que eu estou condicionado a desejar tudo que é mal, por conta da minha condição do pecado original? Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, vai dizer: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem de submeter novamente a um jugo da escravidão. Lá continuando em Romanos 5, capítulo 3 agora. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade da ocasião e a vontade da carne, que você acabou de falar. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Tudo bem, só que a questão de liberdade, ele não está falando da questão da liberdade de decidir sem ou qualquer, ou estando isento de qualquer influência. Se você olhar aqui, em Romanos 8, ele está falando que... Por que vocês sempre usam Romanos, hein? Eu quero entender Porque isso. Romanos é considerado o maior tratado teológico. é verdade. É por isso que a gente usa muito Romanos. Olha o que Paulo fala aqui. Os que estão segundo a carne têm mentalidade nas coisas da carne. Depois ele continua dizendo: os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nem o cristão tem livre-arbítrio. Porque quando nós temos o Espírito Santo em nós somos inclinados para as coisas do Espírito. Se livre-arbítrio é a capacidade de decidir sem nenhuma influência, eu não tenho livre-arbítrio, porque o Espírito não me influencia. O Espírito não me condiciona a desejar a Deus. Eu, por mim mesmo, eu sou incapaz de desejar a Deus, porque eu sou Sim. pecador. Você está em Romanos, né? Romanos 6, 11 e 14 diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí? Tá, e o que você quer defender com esse texto? Quero defender que o ser humano tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas, Mas não é disso que ele está falando. Os que foram libertados, Então, os que se- estão em Cristo, que estão em Cristo. vão viver para a glória de Deus e oferecerão seus corpos a Deus. Então, mas ele tem liberdade de fazer. Você está confundindo liberdade com livre agência. Então, no livre agência não é igual ao Livre livre arbítrio? agência é a capacidade que eu tenho de agir.
Eu posso vir aqui, ó, fechar minha Bíblia, pegar minha caneca e beber água. Isso eu tenho a liberdade de agir. Agora, por que eu estou pegando água? Porque eu estou com sede. Eu estou condicionado a pegar água por causa da minha sede. Você não estava Eu tendo estou liberdade de condicionado. fazer isso? Sim, eu tenho liberdade de Então, pegar e não pronto. pegar. Só que a sede que está em mim não é uma coisa que eu escolho. Eu estou condicionado a ter sede por conta da minha natureza. Eu estou condicionado a pecar por conta do pecado que é em mim. E como Romanos 8 diz, no versículo 8, então os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que não há Claro que não livre-arbítrio. pode agradar a Deus, cara. Nós Mas a pessoa tem a concordamos. liberdade de aceitar o errado ou não. Você está confundindo livre agência, a liberdade de agir, com a liberdade de decidir. Mas é a desejar. mesma coisa, Eliel. Não é. Elias no monte profeta de Baal de Azera. Foi livre agência ou livre-arbítrio? Mandou escolher. Se Baal é Deus, siga. Se Deus é Deus, siga. Liberdade de agir. Eles eram influenciados pela sua condição pecaminosa, de revolta contra Deus por conta do pecado de Adão em si, a decidir o mal, o pecado. Aí Elias deu essa opção pra ele. Se Baal é Deus, siga. De se decidir. Deus- Ah, então Só não é que- livre, eles não tiveram ali o livre-arbítrio, não. Claro que não, eles estavam influenciados pelo pecado. O exemplo da água que eu dei, eu tenho liberdade de beber água ou não. Isso é livre agência. Então pronto. Agora, então é eu não livre- tenho a liberdade de sentir sede. Eu sinto sede. É natural, é obrigatório dentro da minha fisiologia. Então pronto, cara. Qual o meu livre-arbítrio de não sentir sede? Agora, uma... Se eu decidir não beber água, o que vai acontecer comigo? Vai ficar desidratado, vai ficar mais magro. do que Exatamente. já é. Então, eu não posso decidir não beber água, porque essa é a minha condição. Eu não Ah, posso cara, decidir, eu- dentro do meu livre-arbítrio, escolher a Deus. Porque se eu, a única coisa que habita em mim é o pecado. Dentro Então da minha natureza pronto, comum. cara. Então pronto. Não, por isso nós não temos livre-arbítrio. Douglas, Tá. pode falar. Agora, uma das coisas também, até jogando um pouquinho por terra, tanto os dois lados, tanto o livre-arbítrio de ter ou não ter, também é a passagem quando Deus fala que ele vai endurecer o coração de Faraó. Isso já mostra total controle de Deus sobre a nossa vida. Sim. Se ele diz, você vai lá pedir, eu não vou deixar, significa que não vai ter livre-arbítrio. Faraó não vai poder escolher se ele vai liberar ou não. Eu tô decidindo que eu vou endurecer o coração dele. E depois eu vou decidir que eu vou deixar ele soltar ele. É isso aí. Então também ele está dizendo nesse texto aqui que também não tem o livre-arbítrio, né? Está dizendo que Deus é que comanda tudo. E ele mostra o seu poder. Então, que livre-arbítrio o Faraó teve? Se Deus endureceu o coração dele. Deus disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou pegar mais um Mas texto você aqui. não tem a possibilidade de escolher de fazer o bem ou o mal? Aí eles não creem nisso. Você tem a possibilidade de querer fazer o bem ou o mal. Ou não? Se eu estou em Douglas, peço pecado, até não. perdão. Se Se falar eu não, alguma se eu não besteira. sou, se eu não estou no espírito, Você eu não não tem tenho. a consciência Não. do que é certo e do que é errado. Consciência eu tenho. Você tem consciência. Só que eu não posso decidir fazer o bem, só o Você mal. não pode. Você, vou dar um exemplo, pra assaltar um banco. Tu sabe que aquilo ali é errado, tu tem consciência das consequências que vai Claro, fazer isso ou daí é não. um ponto específico. Em relação, Entendeu? em relação É às isso. inclinações da carne. É isso que eu tô querendo dizer. Romanos 8 diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a mentalidade da carne é inimizade contra Nós Deus. estamos na a carne carne, já certo? puxa para pecado. Estamos na carne? Nós aqui ou nós, a Nós, humanidade sem igreja. Deus? Nós. Nós, igreja, nós fomos libertos do poder do pecado. Então a gente tem a consciência de escolher o bem ou o mal? Sim, hoje nós temos Então tem o livre-arbítrio? Então tem o É isso, livre-arbítrio. é isso que eu tô falando. Nem o cristão tem livre-arbítrio. Porque o cristão, ele é guiado, ele é influenciado pelo Espírito Santo. Romanos 8 diz isso. Mas o Espírito Santo não age por violência. Então, mas a questão é que nós somos influenciados e condicionados agora a cogitar das coisas de Deus. Eu não estou falando em relação a agir. Eu quero diferenciar a questão de decisão, aquilo, Então, aquilo vamos- que eu desejo, daquilo que eu faço. Então vamos lá, Eliel. Aquele versículo lá, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, tu explica o quê? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido. Mas não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6,12. E aí? Sim, o contexto disso ele está falando em relação a você consumir alimentos oferecidos a ídolos, né? Isso. Mas se eu trazer para os dias atuais, Ah. constitucionalizar para os dias atuais, e aí? A pessoa tem essa liberdade. de Livre fazer. agência. Mas me diz Livre-arbítrio. uma coisa. Olha só. Deixa eu abrir aqui em Efésios 2. Vamos lá para Efésios Não 2. seria a rapidinho. mesma coisa, livre agência, livre arbítrio? Não, então, É a mesma é o que eu tô coisa, é dizendo. porque eles querem tentar argumentar de uma forma diferente. Ô, Lucas, De trazer olha, uma outra uma forma teologia, sabe? que eu tive agora de exemplificar isso daí Olha é a essa questão foto ali. da minha decisão para beber água. Eu tenho a liberdade de beber água ou não. Agora, eu não tenho a liberdade de decidir não beber água. Aliás, de não sentir a sede. Mas como que você não vai sentir sede? Por conta da minha natureza. Então pronto. É isso que eu tô querendo dizer. A minha natureza pecaminosa, ela me impede de agir
de maneira livre. Eu estou sempre tendendo a pecar. Eu estou sempre tendendo ao mal. É isso daí. Tá, beleza. Mas Porque quem livre-arbítrio que te é a influencia? capacidade de agir Beleza, sem concordo. uma condição. Adão, no Éden. Tinha livre-arbítrio ou não? Tinha, antes da queda, sim. Beleza. Então pronto. E o fato da água? Ele tinha que beber água já. Então não Em existia. relação ao fruto, Não, água. Água. Com o exemplo você acabou de falar. aham. Ele tinha que beber água, ele era ser humano também. Não, sim. Então ele tinha era por influência. necessidade. Não, a questão Foi o que você da disse. sede que eu quis dizer é pra fazer uma metáfora 3-1. em relação à nossa inclinação. Só pra... Em relação à nossa inclinação 3-1 ao já, pecado. Lucas. Já perdeu. O calvinista já É isso que eu perdeu. quis Ele dizer. não tem argumento pra falar que Não, livre agência e tal é a mesma coisa que livre-arbítrio. Pula. deixa eu ir aqui em Efésios 2 ainda. Eu tenho mais uns textos ainda que eu queria... O ser humano, gente, ele tem a liberdade de vocês. escolher o bem entre o bem e o mal. A verdade é essa. Só que quem vive em pecado, quem está na carne, cogita O das ser coisas de Deus humano, eu tô falando, a humanidade em si, ela tem direito. Ela tem essa escolha. de decidir. Mas vamos Decidir. lá. Efésios 2 Ela diz o tem livre seguinte. escolha à vontade. Efésios 2. Essa live que é Efésios... Pô, esse sempre argumenta Efésios, Mas Romanos. é só... Eu vou a base do... Eu vou para o Antigo Testamento depois aqui, lá para Deuteronômio. Mas olha aqui. Fala. E vos vivificou, Efésios 2, estando mortos em delitos e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Se o diabo, aqui está falando do diabo que governa o mundo, Isso. que opera nos filhos da desobediência, que liberdade de agir, que livre-arbítrio esses filhos da desobediência têm, se é o diabo que está controlando eles? Pai, mas quando Mas- eles aceitam Jesus? Aí é uma outra coisa. Agora eles vão ser guiados Ah. pelo Espírito Santo. Mas não foi decisão deles? Porque... Não teve livre-arbítrio ali? Tipo assim, Escolher? Vamos lá, não, calma aí. Não é querer Eu tô falando defender de argumentando questão alguma diferente. coisa, Não, eu entendi. eu mas sei. é tipo assim... Tá, ele tá jogando bola contra. Aqui eu sou neutro. A Aí. questão é que, tipo assim, se a gente não tem esse direito de escolha, como as pessoas escolhem? Não é direito de escolha. A gente não tem o direito. Poder de... A gente não tem o direito de não ser influenciado. Não temos. Porque a nossa influência é natural da carne, ela vem de nós. É isso que eu tô querendo Mas dizer. quem é nascido no espírito? Coisa das coisas do Espírito. Certo. É por isso que eu tô falando. Quando nós saímos das trevas para a luz, nós somos levados pelo Espírito. Mas aí o Espírito Nós Santo... cogitamos pelas coisas do Espírito. Sim, mas a Bíblia fala, só me lembrar aqui, que o Espírito Santo não age por violência. Sim. Então, ele não vai fazer algo que a gente não queira. Certo? Nós temos a capacidade de A gente tem escolher. a capacidade É livre de escolher. agência. É liberdade de Isso é decidir. livre Cara. Então pronto. Livre agência. Então é livre-arbítrio. Por Isso que eu exemplo. tô falando. Mas o livre-arbítrio Uhum. é mesmo, tipo, sem Não, engloba. deixa eu tentar exemplificar de novo. Deixa eu tentar explicar de novo o conceito. Que a gente difere. O livre-arbítrio Ah, é eu decidir sem influência. Uhum, Sem influência alguma. Eu tô neutro. correto. Eu tô neutro. Só que nós, por conta do pecado original, nós não temos ausência de influência. O pecado em nós, nossa natureza carnal, ela nos inclina ao mal. Isso é sempre. Sempre. Essa é a nossa natureza. Correto? sim. Correto. Beleza. Uma vez que nós nascemos de novo, o Espírito faz com que a gente cogite das coisas do Espírito. Isso não quer dizer que nós não vamos mais pecar, por conta da nossa livre agência. Mas, por exemplo, quando o Espírito Santo nos mostra o que é pecado e nos confronta, essa é a influência. Nós não temos a liberdade de decidir sem influência. Nós temos a gente pode decidir tranquilamente. A questão é que nós não estamos neutros. Há fatores que influenciam a nossa decisão. É por isso que o livre-arbítrio foi corrompido. A capacidade moral do homem de se inclinar para o bem, por vontade própria, foi corrompida, foi aniquilada por conta do pecado. É por isso que eu acredito que livre-arbítrio, que para mim o que é livre-arbítrio, mais uma vez, é eu poder decidir sem influência. Eu posso decidir, eu posso pegar essa caneca aqui ou não. A questão é, o porquê que eu pego essa caneca? É porque tem um fator em mim me inclinando a pegar aquilo ali. O que é a sede? Mas, tipo, se a gente olhar assim, então nunca existiu livre-arbítrio. Nem antes de Adão. Não, Porque já pelo existiu. fato de andar. Vai incluir isso tudo, pô. Desculpa. Andar. Ué, ele tem que andar. Não, como cara. assim? Não, é porque você tá trazendo o exemplo para um outro contexto. O que eu tô querendo Entendeu. dizer é em relação à inclinação para o pecado. Tá bom. Então, o fruto. Isso aqui é pecar. Tá? Isso, a água, na minha Não, eu metáfora, consegui te entender entendeu? agora. A água é pecar. Beleza. A minha sede
Eu posso decidir pecar ou não. Ah, sim. Eu posso Entendi. decidir pecar ou não. Só que, por conta da minha natureza, eu tenho sede, que é a vontade de pecar. Então, o que eu faço por conta da minha natureza? Vai, velho. Sim. Entendi. Eu peco. Você não tem essa liberdade, então, de beber água na hora que tu quiser. Posso. Então você Só tem que eu não tenho a liberdade. opção de não beber água. Porque isso é natural. Isso faz parte da minha natureza. Entendi. O pecado faz parte da natureza. Em outras palavras. Mas a Exatamente. pessoa tem a capacidade de escolher. Sim, Então, mas pronto. não sem influência. Tá. O pecado nos influencia. Adão, no Éden. O Tinha fruto. livre-arbítrio. O fruto. Ah. Tinha livre-arbítrio. Tinha livre-arbítrio. Isso Então, daí é... O porquê que ele agiu naquilo ali? É, no fruto. Ele não foi induzido, influenciado pela sua mulher? Sim, mas não pela condição de um pecado em si, original dele. Isso daí é um mistério para teologia. É um mistério? Para teologia, Então não até tem para teologia resposta. reformada, a gente não tem uma resposta para isso. Tá. Porque, por exemplo, hoje em dia, Ele nunca tem resposta pra nada mesmo. a gente sabe por que nós pecamos. Se eu sair daqui e cometer um pecado, ou aqui eu pecar, a gente sabe por quê. É porque há uma natureza má em mim. Agora, eu não sei. E isso é uma questão teológica. Grandes reformadores, como por exemplo o Dr. Luiz Berkoff, que tem uma sistemática reformada extremamente reconhecida, Eu vou dar o livro ele dele diz pra ali, você. ele diz ali em relação Eu tenho. ao pecado dos anjos e ao pecado da humanidade. Isso. Não há uma explicação razoável nem bíblica em como o pecado encontrou um ponto de contato num ser que era puro e santo, como Adão e como os anjos. A gente sabe que eles decidiram. Eles quiseram ser independentes de Deus. Acreditaram na mentira. No caso dos anjos, acreditaram na mentira do diabo. E no caso de Isso. Adão e Eva, acreditaram na mentira da serpente. Agora, Entendi. eles estavam agindo por conta própria. Na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, sem influência. A influência ali era uma influência externa. O livre-arbítrio ele fala da influência interna. Hoje nós temos influência interna do pecado nessa guerra infindável. Nossa natureza interna briga entre carne e espírito. Para qual dos lados a gente vai cogitar? Para qual dos lados a gente vai se inclinar? Adão, ele tinha completo livre-arbítrio. Ele tinha completa neutralidade e ausência de influência interna para decidir. Entendi. Agora, a teologia reformada, eu não sei, é arminiana. Eu não sei o que as outras pessoas vão dizer. Eu não sei, e aqui é com base de fato na Bíblia e grandes doutores dizem. Não há uma explicação para Concreto. como o pecado, o mal, encontrou origem, encontrou um ponto de contato em alguém que era puro e santo. Eu sei porque que o pecado encontra... Eu sei porque que o mal encontra uma ponte em mim. Porque tem uma natureza carnal aqui dentro, uma natureza pecaminosa. Agora, em Adão, não tinha. Isso é um mistério. Entendi. Tá bom. Douglas, pode fazer Tô outra tranquilo. pergunta. Graça providência. Agora. Oi? Graça providência é irresistível. Graça irresistível? É, que a segunda parte da tulipa. Bom, vamos lá. Na verdade, não. É eleição Ainda incondicional. um pouquinho sobre esse assunto aí, do jovem rico lá. O livre-arbítrio, não. Ele não Jesus. tinha a capacidade de agir sem influência. Porque o coração dele estava inclinado a Complicado, decidir pelas riquezas. Complicado. Ele criou um ídolo para si, que eram as riquezas. Aquela riqueza. Agora, ele estava livre para decidir. Tanto que ele decidiu ter as suas riquezas. Decidiu não ter a Cristo. Mas por quê? Porque o seu coração estava inclinado a um ídolo. Sim. Tá, vamos lá. Então, Davi quis pecar pro pecar? Não entendi essa pergunta. Davi quis pecar pro pecar? Por Quando que ele- quis pecar? Ele olhou Batseba, ele desejou ali, então ele... Ou ele escolheu. Ou ele escolheu. Ele escolheu pecar, mas com base numa influência carnal dentro dele. Então ele escolheu. Mas eu não tô falando que a gente não escolhe. Eu tô falando que a gente é influenciado a escolher. Então Ele pronto. falou que há uma influência. Entendeu Uma agora? influência. Então a gente tem essa Esses últimos liberdade 15 aí. minutos é pra tentar É dizer isso que eu tô isso. te falando, cara. Então a gente tem a nossa... Só que o carta- livre-arbítrio é a capacidade de escolher sem influência. Sem E influência. essa é a definição de livre-arbítrio. No dicionário Oxford se trata disso. Livre agência e liberdade de agir. Tem, a gente é livre escolha, a gente acabou de falar. É livre agência. Agora, nós somos incapazes de agir sem influência. Seja Se da você carne, seja do acha- espírito. Se você acha... Bom, como a gente viu em Efésios 2, quem está no mundo é governado pelo diabo. Quem é governado não tem escolha. Pode ir. Cristo Ah, fala aí. é um bom pastor ou não? Sim. Alguém arrebata as ovelhas da mão de Cristo ou não? Como assim arrebatar? Arrebatar Tirado do... Alguém do- tira ovelhas
do aprisco de Cristo, alguém arrebata alguma ovelha da sua mão, Só se a pessoa quiser, no caso. o que Jesus fala? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas Mais o quê? aí você tem a prova ali em Jó. O Satanás queria a vida de Jó, queria tudo de Jó. Não, mas eu não tô falando disso, Mas tô falando ele de era o arrebatar. Ele diz, eu sou bom pastor. Tirar. Ele tirou da mão de Deus. Ele não tá ali. falando de salvação. Desculpa, ele não tá falando de vida ou morte, tá falando de salvação. Cristo é um bom pastor e ele dá vida para as suas ovelhas. E ele tem as ovelhas em suas mãos. Sim. E ninguém as arrebatará. Tá falando da salvação, a questão da salvação. Questão da Você salvação. pode Salvação. tirar a ovelha Alguém da Pode salvação. tirar da salvação? Isso. Alguém perde a salvação? Perde. Então alguém é mais forte a que Jesus pessoa- para arrebatar uma ovelha da mão de Jesus. Se a pessoa fez alguma coisa de errado, ela perde a Mas salvação. aí entra onde você falou, escolha. Escolha. A influência. Tem algo que influencia. Querendo ou não, vai entrar o livro Aqui- agência de você. Livre agência. Então, Só que aí Livre a arbítrio. teologia, ela tá completamente conectada, versos com todos os pontos. Mas ela tem Então, tem por como exemplo, tirar assim ele, ó. Tem calma como aí, perder rapidinho. sem a salvação. alguém Você que fica nervoso. decide pela sua livre agência abandonar a Cristo, ela não foi eleita. Entra naquele outro ponto que a gente já conversou. Ela nunca foi salva. Alguém que foi salvo por Cristo, aquele que um filho libertar será de fato livre. Então, se a pessoa fez alguma coisa de errado, é isso que eu tô te falando. Se alguma coisa uma pessoa fez de errado, tá no aprisco ali, tá ali na igreja e tal, servindo o Senhor e tal, matou alguém. Ela vai perder a salvação. Por quê? Ela tirou a vida de outro. Ou se ela mesma até tirou a sua própria vida. E aí? Então quer dizer que quando Jesus diz que ninguém as arrebatará das minhas mãos, Ninguém, mas então, tá então falando você se a quer dizer pessoa que em si- ninguém pode fazer isso, mas a pessoa é mais forte que Jesus para Mas se a pessoa ser fez isso, arrebatada. né? Então o Apocalipse tá falando lá, então os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então se a pessoa tirou a própria vida agora, então ela vai pro céu direto? eu não tô falando de homicidas, eu tô falando em relação a pecado. Então, não queira não existe pecadinho. especificar um pecado, porque não é o debate aqui não é pecado. O debate aqui é sobre a condição do homem Sim, no cara. pecado ou não, independente de qual Se pecado a tenha pessoa sido. pecou, ela tem direito de se arrepender, claro. Mas eu não tô falando isso, tô falando em relação à perda da salvação. se tem, Tem como, como. perder... Claro. Você tem como Salvação? perder a salvação. Claro. Jesus diz que ninguém arrebata a ovelha da sua mão. Não, o que eu entendi que ele falou assim, por exemplo, a pessoa é salva. Tá lá, salva. Predestinada à salvação, mas chegou um momento lá que ela foi lá e matou alguém. Tá escrito lá que o cara que é homicida, assassino, não Aí vai perde pro a céu. salvação. É de salvação. Então, mas quantos de nós já não fomos homicidas no nosso coração quando odiamos alguém, como Jesus diz no Sermão do Monte? Não, eu sei. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: todos nós pecamos em pontos da lei. Ou já fomos imorais, já fomos homicidas, já fomos adúlteros. Ainda que não tenha sido de maneira externa, no nosso coração nós já pecamos. Perdão. Portanto, ali não se trata de pessoas que cometeram homicídio, que cometeram adultério. Se trata de pessoas que não se arrependeram desses pecados. Ah, sim, Então agora eu entendi. Alguém vai pro inferno, não é porque, Entendi, não a é porque pessoa matou. A pessoa É porque matou, ela não mas se ela se arrependeu. arrependeu daquilo que fez, aí claro. ela... Então ele tem salvação. Cristo é claro. fiel e justo para Aí, nos perdoar de todo pecado. Então pronto, a pessoa tem direito à salvação. Mas eu não tô falando que ela não tem acesso à salvação. Eu tô falando que ninguém perde a salvação. Eliel, mas se a pessoa fez a besteira e não E não se arrependeu, não se ela arrependeu, ela perdeu. perdeu. Ela nunca foi salva. Ah, tá. Se ela fez isso, então ela pronto. nunca foi salva. Se ela não se arrependeu dos seus pecados, Não, sim, entendi. Se ela não se arrependeu, ela nunca foi salva. Sim, sim. Por isso que ela até cometeu... Um salvo se sim. arrepende dos seus pecados. Pô, então pronto. Entendi. Vamos lá. Graça irresistível. Calma aí, rapidinho. Eu só pra concluir esse ponto da perda da salvação, eu queria abrir em Efésios. capítulo- Efésios. Daqui a pouco a gente vai abrir um comentário de Efésios aqui no Edificados. Falando nisso, é bom é Efésios, né? É. É bom é Efésios. Já vai estudando aí. ó. Já tive uma aula sensacional com o Bispo. Efésios 1, Depois eu vou até indicar pra vocês assistirem. Efésios 1. A partir do versículo 11, para tentar contextualizar um pouco mais aqui, Tá lendo pela... Tá. pela King James. Em quem também obteste, está falando de Cristo, né? De nós em Cristo. Em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Versículo 13. Tô nervoso aí, mano. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Em quem também, depois disto,
depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção da promessa adquirida para o louvor da sua glória. Aqui Paulo diz que depois que nós cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa salvação, da nossa herança. O que é... Você leu do Efésios. Pode ler versículo 13 e 14. O que é para você uma garantia? Deus nos sela... Vós estáis aqui. Desculpa. Não, fala. Pode Então, continuar. O que é uma garantia? O que é um selo? Em outras versões dizem penhor da vossa salvação. Da nossa herança. Penhor da nossa herança, é Da isso. nossa herança. O evangelho da vossa salvação é em quem também, Possessão depois de creres, quando nós cremos, fomos selados. Isso aí. E esse selo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita naqueles que foram selados para a salvação. Se fomos selados para a salvação, e o Espírito Santo em nós é a garantia, como nós perdemos? Então não tem como perder a salvação? O texto deixa bem claro que não. Tá bom, vamos lá então. Êxodo 32, versículo 33. Só um momento. Pode ler ele. Êxodo 32, versículo 33. 32, 33? É. E deu pau ali. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, Isso. este apagarei do meu livro. Livro que tá dizendo Que da Bíblia. livro? Tá, vamos ler aqui o contexto. Pode falar, do bezerro de ouro. Vamos lá aqui. Contexto, pode ir. E aconteceu, vamos ler o contexto aqui, beleza? Versículo falando do 19, bezerro aconteceu de ouro. aqui, né? Ele se aproximou do Falando do acampamento, pecado. viu o bezerro de ouro e a Isso, dança, a ira de Moisés, isso. vai decorrendo. Versículo 30. Aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. Moisés retornou ao Senhor e disse: ó, este povo pecou com grande pecado, e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te do teu livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Aqui Por tá isso escrito. agora vai, leva o povo até o lugar de que te falei, eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. O versículo que você citou foi o 32 ou 33? 33. 33. Vamos ler o 32, 33, que é o 32 que também tá junto. Tá junto. Né? Agora, pois, perdoa o seu pecado. E se não, apaga-me, rogo-te do livro que escreveste. Aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Cristo, Deus, quando fala aqui do povo de Israel, ele fala da sua herança. Ele fala de um povo que ele escolheu para si. Correto? Pode Beleza. continuar. Deus escolheu um povo para si. Uma vez que ele escolheu um povo para si, ele tinha ali, assim como a gente vai ver lá em Apocalipse, alguns que adoraram a besta. Esses que adoraram a besta se diferenciam. Eu sou pós, né? Eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Então já tá passando já. Tu acha? Sim. Enfim, nisso que a igreja... Desculpa. Isso que a gente entende quando aqueles que adorarão a besta se exemplificarão em pessoas que não creram em Cristo e não tinham seus nomes escritos desde o livro da vida, desde a eternidade passada. Mas... Deus não apaga. Esse texto aqui, quando diz sobre apagar o nome, ele vai no mesmo sentido quando diz sobre Deus se arrepender dos seus atos, dos seus decretos. Só que Deus, de fato, não se arrepende. Se Deus não se arrepende, como ele teria escrito no livro e aqui ele iria apagar? Deus não se frustra em seus decretos, Deus não se frustra nos seus planos. Aí entra naquilo que eu falei. Se ele escolheu um povo para si, ele não ali, de maneira surpreendida, vai descobrir quem pecou e assim apagar o nome da pessoa do livro da vida. Deus já sabia. Deus decretou. Deus governou a história. Deus governa a história. E naquele momento,
quando ele diz apagarei o seu nome do livro da vida, aliás, apagarei o seu nome do meu livro, diz em relação à exclusão da aliança. Exclusão da aliança. A antiga aliança, no caso. Aliança com Deus. Aliança de Israel com Deus. Então, É. Não diz em relação à salvação. mas se você tá perdendo a aliança com Deus, você perde a salvação em Cristo. É Ele que dá a salvação. A questão ali era da aliança em relação às promessas. Porque, embora o povo de Israel desfrutasse, todo aquele povo que entrou na Terra Prometida vai desfrutar da promessa. Estão no pacto da aliança. Mas você vai concordar comigo que nem todos serão salvos. Nem todos que entraram na Terra Prometida foram salvos. Correto? Concordo. Você concorda comigo que muitos que desfrutaram da aliança que Deus tinha em Abraão não eram santos, não eram salvos. Concorda comigo? Tirar da aliança com o Deus das promessas, você tá dizendo quem tem aliança com o Pai, certo? Estou falando em relação à aliança feita com os patriarcas, em relação às bênçãos que Deus prometeu Aos patriarcas. aos patriarcas e à sua descendência. Aham, tá. O que eu quero dizer é, você concorda comigo que muitos que desfrutaram da aliança feita aos patriarcas não foram salvos de fato, não eram salvos. Só a gente vê ali os que fizeram o bezerro de ouro. O fato deles terem sido libertos do Egito, com a mão poderosa de Deus, fazia deles pessoas que estavam desfrutando Mas, do pacto da aliança. mas também com uma aliança com Deus, por causa que quando eles são livres, eles estavam fazendo clamor. Senhor, ouve, estende seus ouvidos. E se Deus está estendendo seus ouvidos para ouvir, é porque tinha contato com eles, não? Não como a gente vê hoje da maneira do Novo Testamento. Jesus mesmo, quando ele está falando lá em João 17, ele fala, de João 16 para 17, ele diz: vocês orarão e o próprio Pai vai vos ouvir. Certo. Então qualquer um que orar, Deus ouve. Não, ele está falando dos discípulos de Cristo. Mas voltando para esse ponto aqui, Começando a gaguejar. do pacto da Ouvir é aliança, diferente de atender, né? Qualquer um que orar, ele ouve, ele Ele ouve. escuta. Isso Só agora, que eu tô se falando. atender a oração aí Atender é diferente. É diferente. mas qual a conexão entre isso e o ponto Aí que eu entro, da por exclusão causa da assim, aliança? Você só escuta, reconhece a voz de alguém, ouvir e atender o pedido de quem tem intimidade contigo, certo? Só que esse não era o contexto, certo? Mas esse não, era Não, o eu vou contexto entrar, ali eu vou do entrar, antigo. Certo. Se tá arriscando do livro, é porque o quê? Tem intimidade. Tá excluindo da aliança. Da aliança com E não o do povo. livro. Mas é livro que tá escrito. Mas o que é esse livro? Qual é o livro que você acha que é? O livro da aliança? Livro livro- da Aliança? Isso aqui eu tô Não denominando. pode ser o livro da lei? Então é isso que você tá querendo dizer? O que eu tô Torá? querendo dizer. Antiga? Não, ele não vai riscar da Torá, porque a Torá é uma coisa humana. Quando ele diz que riscaria do meu livro, Então é o livro a conotação, livro, isso que eu tô a conotação seria de aliança. Da minha aliança que eu tenho com o povo. Nosso livro. Então, Nosso livro, ó. Livro de Cristo, de Aham. Deus. Nosso nome tá escrito onde? No livro dele. vida. Sim. Da vida. Sim, No meu livro. Livro da vida. sim. Então, se tá arriscando de que livro? Tá arriscando de uma aliança que ele tinha feito com o povo de Israel. mas não é uma coisa só. Mas no, meu livro. Mas- Ele fala meu livro. Mas qual a certeza que você tem que ele tá falando em relação à lista dos salvos? Se Porque- teu nome tá no porque livro todo o da contexto- vida, é porque você é um salvo, certo? Certo, mas o contexto ali é em relação à aliança. Porque previamente, Tu tá na falando, teoria... então, na antiga aliança era um livro e na Não, nova não, já é isso que eu tô outra. falando. O que eu tô dizendo é que a conotação ali, embora ele não esteja listando ali como uma lista dos salvos, ele não está usando do livro da vida nas mesmas conotações que a gente vê no Novo Testamento. O que eu tô querendo dizer ali é em relação ao pacto da aliança. E aqui eu não tô falando da aliança que nós temos com ele em Cristo. Eu tô falando da aliança que ele fez aos patriarcas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, olha. Eu posso desfrutar das bênçãos que Deus prometeu aos meus antepassados. Mas uma vez que eu sou riscado desse livro, Sim. eu estou fora dessa aliança, porque eu pequei contra o meu Deus. E na nova aliança ele vai voltar. A minha interpretação desse texto é de que Deus estava afastando da aliança, das promessas feitas aos patriarcas, Sim. aquelas pessoas que pecaram. Essa é a minha interpretação. Tu conseguiu entender, Lucas? Consegui. Tô entendendo você. Consegui sim. A minha interpretação desse texto era em relação à aliança feita aos patriarcas, as promessas. Uma vez que essas pessoas pecaram, Deus destitui delas o direito que elas tinham, por serem descendência de Abraão, acesso àquela aliança, aquelas promessas feitas por aliança. Uma vez que elas pecaram, ele risca essas pessoas desse acesso à herança
dos patriarcas. Sim, sim. Igual pregador. É. Horário. Tá falando pra caralho. Não, aqui tá Igual faltando. pregador. É, que tá faltando aqui quase 20 minutinhos pra gente poder Já. encerrar esse podcast. Então o que eu vou fazer? Vai ser 10 minutos pra cada um começar pelo Lies, que Léo já começou já demais. Fala já. pra caralho. Que isso? Pra caramba. Produção, quero uma árvore aqui. A pergunta não é pra responder em 10 palavras, pô. Entendeu? A gente vai lá, então. A Tá, gente eu vou vai falar com- todo o contexto do que nós Sim. acreditamos do cada ponto aqui. Tá. O livre-arbítrio, nós acreditamos que o ser humano tem livre escolha, tá? Entre o bem e o mal e tal. Livres escolhas para escolher para si a sua salvação. Já na graça preveniente ou graça irresistível, nós podemos aceitar ou rejeitar a salvação. Ou seja, que vem do próprio Cristo em nossas vidas, né? A eleição condicional, nós arminianos acreditamos que a salvação é para todos, através da graça, mediante a fé, que podemos dizer que somos eleitos de Deus. Expiação ilimitada, acreditamos que Cristo morreu por cada um de nós. Todavia, né, é para aqueles que aceitaram a Cristo como seu único suficiente Salvador. São chamados então de graça divina, não apenas para os eleitos. Resistente à graça, perdão. Podemos dizer que sim, perder a salvação, temos a capacidade de resistir a essa graça que nos foi dada de graça, perseverança dos santos. E isso implica que muitos se os crentes podem ou não perder a salvação. Temos que continuar convictos que seremos salvos e mantemos firmes a nossa fé em Jesus Cristo, até Ele vier nos buscar. E isso nós, pentecostais, influencia bastante nos meios acadêmicos e denominações como o metodismo, John Wesley e tal, e até mesmo o Charles Fox Parham, que foi um grande percursor dessa linha, né, que a gente crê que perseverança do santo, né, que o crente pode perder sim a salvação. Sim. Entendeu? Foi? E é isso aí. Foi? E aí, ó, Vai, pelo Léo. amor de Deus, tá, Léo? Vai, Léo, Olha o vai, horário. Léo. Não, eu não vou nem me Vai, estender mais não. Eu, basicamente, resumindo Valeu, aí produção. os pontos. Depravação total, que é o que eu creio. O homem ele é mau por sua natureza e por si só não pode alcançar a salvação. Que Deus escolhe um povo para si, que Deus escolhe uma igreja, Cristo escolhe a sua noiva, né? Deus quem decide soberanamente aqueles que serão salvos, aqueles que serão alcançados pelo sacrifício de Cristo. E já entrando no terceiro ponto, que foi o que eu falei, que a expiação do sacrifício de Cristo não foi por todos. Não foi para possibilitar a salvação da humanidade, mas foi para eficazmente resgatar as ovelhas do seu rebanho. Como ele fala, as minhas ovelhas ouvem minha voz, mas vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Então, há ovelhas do rebanho de Cristo e há ovelhas que não são do rebanho de Cristo. As ovelhas do seu rebanho foram alcançadas eficazmente pelo seu sacrifício. Creio também na graça irresistível, porque nada frustra os planos de Deus. Deus é soberano, Deus é completamente poderoso. Então, se Ele quiser salvar alguém, quem sou eu para poder resistir? Eu, morto, miserável pecador, morto em meus delitos e pecados, como diz Efésios 2, sou incapaz de sequer levantar a mão para pedir socorro. Eu estou morto. Só alguém que pode me dar vida, alguém que está em vida, alguém que é a própria vida, senão Deus. E por conta disso tudo, creio que os salvos perseverarão. É por isso que a gente diz que não se perde a salvação. É por isso que a gente crê que não daquela maneira, daquele espantalho que as pessoas criam, né? Falando, então, uma vez salvo para sempre, então eu posso pecar à vontade que eu estou salvo. E não é exatamente isso, porque a nossa visão, que é a visão bíblica, da perseverança dos santos, que é em relação a quem é salvo, quem é eleito, quem foi transformado pelo sangue de Cristo e é um eleito, ele perseverará na salvação, ele perseverará cooperando na sua santificação. O ato de fé é algo monergista, é algo que vem de Deus. A santificação ela é sinergista, é uma obra do Espírito Santo em cooperação com o homem. Então, resumidamente, é isso aí. Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Edificados. Curti aí o Edificado. Quem quiser, não, curta o Edificado Podcast, senão eu vou levar teu nome pro monte pra orar por você, tá bom? Então você curta. Não, sabe o que tu podia fazer? Tá bom? Inscreva. Quando Fala. assim a pessoa não curtir vale pra caramba.
Aí joga uma praga. Não, eu vou orar por você, se você não curtir, vou levar teu nome pro monte. Vai Tô brincando, tô brincando. Vai lá, Vamos lá, curta, Tem um segundo compartilha. episódio mesmo, porque eu só falei 10% do Ah, tá bom, vamos fazer. Eu falei tudo. Tá vendo como é que não tem argumento? Compartilha, gente. E você que quer gravar, eu tenho sonho de gravar um podcast. Onde eu procuro? Eu procuro o Estúdio do Lima, né? Pertinho de você, fácil fazer acesso, aqui, hein? tranquilo, tá bom? Aí, o Carigma. Tem o Carigma Cast, gente. Querigma Cast. Elias, esqueci de falar Querigma Cast do Elias. Fala aí, Elias, um pouquinho do Querigma. Então, gente, olha só. O Querigma Cash é um projeto que Deus tocou no meu coração, mas do Elber. O Elber Leonardo é o parceiro lá que a gente adotou. Ele é da DCG, da AD Campo Grande. E nós estamos falando diversos assuntos. Esse assunto desse mês agora de março, nós estamos falando um pouco sobre o Dia Especial da Mulher, né? Então, você já está disponível já lá no nosso podcast, já o primeiro episódio com a missionária Janaína Campelo. Boa. E também com a missionária Ione Maia, também falando um pouquinho sobre o círculo de oração. Então, esse ano a gente vai falar muitos temas diversos. Abril vai ser a Live do Fogo, né, que a gente quer falar um pouco lá sobre o Pentecoste, para que em junho nós estaremos ali no dia 22, na Praça 15. Para quem não sabe, esse ano, Douglas e Lucas e Eliel, nós estaremos completando 100 anos de Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus! E aí, olha, a gente tem história. Então, 100 anos, né, que Gunaving veio para cá. E a igreja tinha já sendo fundada. E se eu contar aqui a história aqui... Vai, então, dia 22 de junho nós estaremos ali dando a cobertura, né? Se Deus quiser. Vai ser um capítulo ali da história, né? Reformulação da história de Gunaving chegando com a família e tal. Vai ser um evento muito imperdível. Você que não segue a página do Querigma, Querigma com K, _ Cash, e também a página também do Centenário AD Rio, @Centenário AD Rio e @Querigma Cash. Então ali a gente vai ter provavelmente o pastor Davi Cabral, que também deve contar um pouco da história das Assembleias de Deus, e o pastor Isael de Araújo, também um grande historiador, né, das Assembleias de Deus. E vocês se preparam que vai ter coisas incríveis então, desse Querigma aí. Tem o nosso QR Code aí do Edificados, você que quer ajudar o Edificados aí, tá bom? Parceria também, procura a gente aí, a gente entrar aí no Edificados. Obrigado, Elias, obrigado, Eliel. Valeu, tamo junto, não se bateram, né? Saíram vivos todos. Valeu, Edu. Danielzinho tá aqui hoje com a gente. Valeu, Daniel, na produção aqui, tirando foto. Valeu, parece aí, Daniel, parece aí. Valeu. Tamo junto. Valeu, Edu. Brigadão. Procura aí o Estúdio do Lima, gente. Valeu. Aqui em Campo Grande, né? É isso aí, Campo Grande. Isso aí. Gente, Tamo junto, obrigado pela pessoal. oportunidade aí. Vamos que vamos. Vambora.